Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Tereza Cristina Eloy, eu sou trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza e hoje nós vamos estudar, dar continuação no estudo do livro Céu e Inferno, na segunda parte do capítulo 6, Criminosos Arrependidos. Tem Verger, Lemer, que já foram falados anteriormente. Eu vou falar sobre Benoist. Ainda tem o espírito de Castelnaudary e Jacques Latour. Mas hoje o estudo é sobre o espírito de Benoist, que ele era um criminoso arrependido. Então vamos pedir a espiritualidade da amiga, através de uma prece, para que possamos ser inspiradas, e ter a palavra que leve conforto e esperança a todos aqueles que estão participando da reunião da noite de hoje. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, para que Ele atenda as nossas rogativas segundo o nosso merecimento. Divino e amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos unidos e reunidos pelos laços fraternos do amor, para mais um estudo dos teus ensinamentos, da nossa doutrina maravilhosa que nos esclarece, nos dá conforto e esperança. Que possamos semear em nossos corações esses ensinamentos, pôr em prática e sempre procurando fazer a nossa reforma íntima. Agradecemos também aos espíritos amigos, a nossa mentora Alta de Souza, a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados que estão nesse momento a participar desse alimento espiritual que vamos fortalecer o nosso espírito. Derrama o teu bálsamo sagrado, Jesus, sobre todos aqueles irmãos que estão a sofrer, tanto na matéria como no plano espiritual. Aquece os seus corações, ilumina suas mentes, para que eles possam compreender os teus ensinamentos e fazer a nossa reforma íntima, para que possamos acompanhar esse planeta que está passando pelo momento de transição, um planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Que possamos continuar ligados a Ele, pois é a nossa casa, é o nosso lar, que nos dá uma nova oportunidade, um novo recomeço de crescermos na senda do amor e da luz. Que a tua luz, Jesus, esteja com todos nós, hoje, agora e todo sempre. Então, nós vamos conversar sobre esse espírito, que é um criminoso arrependido. Ele se apresentou espontaneamente ao médium sob o nome de Benoist, dizendo ter morrido em 1704 e padecer de horríveis sofrimentos. Por que ele padecia de tantos sofrimentos? Então pergunta a ele o que ele foi na Terra para fazer tanto, está sofrendo tanto. E ele disse que foi frade, frade sem fé, dizer, ele se encaminhou nessa religião, para ser frade, mas não por vocação, não por seguir os ensinamentos do Cristo, apenas para ter o poder. Por quê? Porque ele era uma pessoa pobre, e ele queria ter uma posição. Ele era inteligente e conseguiu, através da sua influência, da sua inteligência, ele teve esse poder. Então, ele abusou muito do poder que ele tinha. Então, ele abusava muito do poder que ele tinha. Ele era cruel, ele perseguia as pessoas mais humildes, não deixava as pessoas inquietas, torturava as vítimas dele pela violência. Então, como ele torturava
as vítimas pela violência, ele diz agora que também padecia dessas torturas no inferno, né? Que o fogo do inferno devorava ele, que ele era muito assim, orgulhoso, vaidoso, a luxúria, né? Ele sempre tinha sede da luxúria e pedia para orar por ele, para poder ele ter mais paz, mais tranquilidade. Então, ele diz assim, e as preces que fazem por ele? Ele sente reconforto pelas preces? Ele diz que não. Porque tanto como ele fazia na época, né, que ele não acreditava em nada, ele era frade, mas não tinha fé, não acreditava no poder da fé, da caridade, do amor. Então, como ele não executou o trabalho dele normalmente, então ele agora também não recebeu o salário dele, as preces que chegavam a ele. E perguntam também a ele se ele se arrependeu do que ele fez. Ele se arrependeu, mas se arrependeu do que ele fez, né, pelo sofrimento que ele fez as outras pessoas passar, mas como ele não escutava os clamores das vítimas dele, ele acreditava que o Senhor, né, Deus, também não escutaria os clamores dele, porque ele foi muito cruel com as outras pessoas. E ele diz assim, que se, né, a sociedade de Paris pergunta a ele, se ele acreditava na bondade de Deus, no auxílio, ele disse que ele não conseguia nem pronunciar o nome de Deus, não conseguia pronunciar o nome de Deus, e só escutava os demônios berrarem nos ouvidos dele, né? Encher a boca dele, coisas ferventes, e ele se angustiava com aquele sofrimento. Aí dizem a ele que se ele não era suficientemente liberto das ideias terrestres, então por que ele não compreendia que aquelas torturas eram só morais? Mas ele disse que não, que ele sofria, que ele sentia os carrascos, que conhecia, né, cada um deles, e sempre aparecia no cérebro dele a tortura, ele sentia a tortura no corpo espiritual dele. Para ele não era moral, ele sentia aquilo que se passava. Então, ele perguntou a ele se ele poderia permitir tantas infâmias, como é que ele poderia impedir tantas infâmias? Que ele tinha muitos vícios e a brutalidade das paixões que ele viveu. Aí continuam, né, conversando com ele, dizendo que por que ele não implora a assistência dos bons espíritos? Ele diz que não vê ele, só o que ele vê são os demônios do inferno, só a tortura, só sentir aquilo, porque ele não estava liberto ainda de todos os sofrimentos. E perguntam também a ele se ele temia esses demônios quando estava encarnado. Ele disse que não, porque ele não acreditava em nada. Os prazeres para ele era que constituía o culto dele, né? E ele consagrou a vida dele à divindade do inferno, que não abandonaram ele e não abandonarão. E continuam fazendo perguntando se esses sofrimentos dele, se ele acha que vai ter fim. Ele acha que não vai ter fim, que o infinito não vai ter fim, esse sofrimento. Mas aí continua esclarecendo ele, dizendo que Deus é infinito na sua misericórdia, né? E tudo pode, como aprover a Deus, a terminar. Aí ele diz, se ele quiser, pode ser. E o médium pergunta a ele, né, continua as perguntas, foram 23 perguntas. Pergunta a ele se ele... Como é que ele se escreveu ali? O que foi que intuiu ele escrever? Ele disse, não sabe como, né? Ele queria falar, gritar, para aliviar todo aquele sofrimento. Aí o médium pergunta a ele se os demônios que torturam ele não inibem ele a escrever. Ele diz que não, mas eles continuam ali na frente, né? Também, é por isso que ele também não deseja terminar a conversa, né? Ele quer continuar conversando, dizendo o seu sofrimento, porque ele tem medo de terminar e voltar às torturas. Aí pergunta assim, se é a primeira vez que ele escreve.
né, psicografa? Ele diz que sim. Aí ele pergunta se os espíritos, né, o médico continua perguntando a ele, sabe que se os espíritos podem se aproximar dos homens. Ele disse que não sabia, né? E como é que ele percebeu isso? Ele também não sabe como aconteceu, como é que ele veio parar ali naquela reunião mediúnica. E continuam perguntando a ele o que é que ele sente, né? As sensações, estar junto do médium, poder se comunicar, poder falar dos seus sofrimentos. Ele diz que é como um entorpecimento dos seus terrores, né? Que ali alivia aqueles terrores dele enquanto ele está se comunicando. E como é que ele se apercebeu que estava ali? Diz que uma pessoa que se acorda e aconteceu, ele não sabe como, ele não compreende como é que isso aconteceu. Então ele diz assim, como é que se trata? Você procura segurar do que está enquanto eu escrevo. Ele diz que é o pensamento dele é tudo. E que o estado dele, se ele consegue ver os bons espíritos que cercam estão ajudando ele. Ele diz que não vê nada de bons espíritos. Ele só vê não vê os anjos, só o inferno. Aí pergunta ao médium, você não está só? Aí o médium diz, vê em torno de vós, né? Que ele observe em torno dele que ele não está só, estão ajudando ele. Mas ele não sabe como é que isso se processa, né? E diz a ele que ele implora a assistência dos protetores e vai ajudar ele, nós vamos ajudar, vamos orar juntos. Aí o Espírito, né, esse nosso irmão, assim, querem me deixar? Então fica um pouco mais comigo, porque ele tem medo de voltar às torturas do inferno. Aí o Espírito, o médico diz assim, que não pode demorar por mais tempo, mas que ele volte, né, para orar, e os bons espíritos irão auxiliá-lo. Aí ele diz, sim, ele deseja o perdão, que orai por ele, porque ele não pode fazer isso. Ele não tem condições ainda de orar. Aí no final, né, da comunicação, que ele ainda escuta, né, um guia dele, que é Paulinho, o guia do espírito, né, que ajudou ele a trazer, né? Ele não viu, não sabia que foi trazido, mas aí o guia diz para ele assim, eu gostaria de ler para vocês, né, para a gente entender melhor a situação desse espírito. Ele diz assim, coragem, meu filho, porque ser-lhe-á concedido o que pedes, né? Ele quer paz, quer recomeçar. Posto longe esteja ainda o termo da expiação. Ele ainda vai ter muito que sofrer, né, pelo mal que ele fez. As atrocidades por ele cometidas não têm número nem conta. E maior é a sua culpa porque possuía inteligência, instrução e luzes para guiar-se. Ele era um frade, ele teve conhecimento das escrituras, dos ensinamentos do Cristo, né? Tendo valido com conhecimento de causa, mais terríveis lhe são os sofrimentos, os quais, não obstante, se suavizarão com o auxílio e o exemplo da prece, de modo a que ele veja o termo confortado pela esperança. Então, através da prece, ele teria esperança que aquele sofrimento teria fim, não seria infinito como ele pensava. Deus o vê no caminho do arrependimento e já lhe concedeu a graça de poder comunicar-se a fim de ser encorajado e confortado. Então ele explica ao Espírito que através do seu arrependimento, Deus deu uma oportunidade dele se comunicar para ser esclarecido, né? Para ser confortado, que ainda tem esperança. Através da prece, do arrependimento, ele seria auxiliado, mas ele teria que resgatar, né, através do sofrimento, tudo aquilo que ele fez os outros sofrerem. Aí Paulinho continua. Pensa nele muitas vezes, né, pois nós te entregamos para fortalecer-se nas boas resoluções que lhe poderão advir dos teus conselhos.
Ao seu arrependimento sucederá o desejo da reparação e pedirá então uma nova existência para praticar o bem como compensação do mal que fez. Então, através das comunicações, das orientações que ele estaria recebendo nas reuniões, ele ia se melhorar, ia pedir um novo recomeço através do arrependimento e através da prece. Aí Paulinho continua. Quando Deus estiver satisfeito a seu respeito e o vir resoluto e firme, far-lhe-á a entrever as divinas luzes que o hão de conduzir à salvação, recebendo no seu seio, qual pai ao filho pródigo. Tem fé e nós te ajudaremos a completar o teu trabalho. Então, que ele tivesse fé, esperança, né? Que tudo tem o seu término. Basta a gente querer, e depende de nós, nosso arrependimento, a nossa boa vontade, um novo recomeço. Então, esse depoimento desse nosso irmão, né, um criminoso arrependido, nós pesquisamos, né, sobre outros livros, sobre esse tema, sobre o comportamento dele. Então, nós vimos no livro Até o Fim dos Tempos, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 13, Ministério Desafiador. Eu separei 4 trechinhos desse capítulo. Não vou ler todo para vocês. É muito bom a leitura desse livro, muito reconfortante. E eu indico que possam, quem puder ler. Então, no trechinho que eu separei, diz assim: ninguém pode ambicionar o reino de Deus disputando os valores terrestres que acumula com avidez insaciável. Nem consegue harmonizar-se no ideal da fraternidade se não realiza o equilíbrio interior para vitalizar os ideais soberanos da vida. E o que nosso irmão fez? Ele era inteligente, ele teve conhecimento, ele teve ajuda, porque ele era um fraco, teve estudo, mas ele queria o quê? O poder, né? Ele queria só os valores terrestres, que são insaciáveis. Esqueceu que nós nascemos, vivemos e um dia temos que retornar para a nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então, o que ele fez com todo o poder que ele adquiriu? Né? Ele torturou, humilhou, perseguiu as pessoas. Ele não realizou o equilíbrio interior, né, os ideais soberanos da vida, que eram as lições do Cristo. E em outra parte diz assim: é natural que as criaturas mergulhadas no corpo sonhem, busquem o prazer, a alegria que resulta da posse da comunhão afetiva. No entanto, viver em função de tais anelos é arriscado empreendimento que dificultam o despertamento para as realidades mais significantes da vida real. Então, quais são as verdades, né, as realidades da vida real? É a nossa reforma íntima, é nós crescermos tanto intelectualmente como moralmente. É através dos ensinamentos do Cristo, que é nosso guia e modelo, que nós podemos nos orientar, né? Que as coisas mais importantes, que é o amor, a caridade, a fraternidade. Trabalhar o homem velho, nosso orgulho, a nossa vaidade, deixarmos de ser egoístas, procurar auxiliar os nossos irmãos mais necessitados,
Ele teve a oportunidade do conhecimento, ele tinha o poder de ajudar as pessoas, e o que ele fez? Ele fez tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Então diz assim, os homens e as mulheres do mundo estão acostumados às respostas imediatas dos investimentos emocionais e físicos, de tudo quanto redunde em projeção e poder, da exaltação das vaidades e do domínio da força, destacando-se aquelas que constituem a família. Então vejam, o irmão, ele dá muito valor às coisas materiais, ao poder, né? Então, ele usava a força através da sua vaidade, da exaltação do seu poder. Ele queria mandar, ele conseguiu uma posição, ele, como frade, a família dele era a família universal, eram os mais pobres, os mais humildes. Mas ele não procurou ajudar aqueles que precisavam dele. Não seguiu os ensinamentos. Para ele, as palavras da Bíblia eram palavras mortas, porque ele só saía dos lábios, mas ele não sentia nada daquilo que ele falava e nem praticava. Então, no livro, de Amélia, ela diz assim, amar em profundidade, saber selecionar os interesses que deve e merece maior soma de atenção, entregar-se à renovação íntima, a fim de suportar testemunhos que se derivam das incompreensões geradas no círculo dos mais caras afeições. Eis o início do ministério desafiador a que Jesus nos entregou a todos. Suas palavras permanecem ecoando e o mundo não as tem ouvido, resultando na hediondez e no crime, na desecreada correria por nada e na alta entrega aos estados de depressão e de dor nos quais grandes grupos da sociedade odierna se consomem. Então, o que ela quer dizer com isso? Porque as pessoas leem, têm o conhecimento, têm a oportunidade de praticar, de compreender os ensinamentos do Cristo, mas fecha os ouvidos, porque a matéria fala mais alto, a sensualidade, a vaidade, o poder, subjugar as outras pessoas. Quanto mais conhecimento nós temos mais responsabilidade com aqueles que estão ao nosso redor, porque nós somos responsáveis por aquilo que pensamos, falamos e praticamos. Temos responsabilidade por nossas ações, pelos que nos observam. Então, quanto mais estudamos, quanto mais aprendemos, devemos mais nos policiar, devemos sempre praticar o caminho que Jesus nos ensinou, o amor, a fraternidade, a caridade, a benevolência, evidenciar nossas virtudes, e não o nosso orgulho, a nossa stupidez, e através do poder humilhar os mais humildes. Devemos ser mais benevolentes e compreender a nossa responsabilidade com conhecimentos que adquirimos. E no Evangelho, no capítulo 27, pedi obtereis, nós temos, no item 21, o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Então vejam, o nosso irmão, quando deu seu depoimento, ele disse que estava sofrendo porque ele fez os outros sofrerem. Ele dizia que aqueles demônios, que ele via os irmãos como demônios, porque a igreja, muitos ainda acreditam no céu e inferno, e ele acreditava que estava no inferno
pelo mal que ele fez, pelo poder que ele exerceu, pelas coisas ruins que ele fez os outros sofrerem, pelo orgulho, pela vaidade. Ele achava que servia aos demônios quando estava vivo, né, encarnado. Vivo todos nós somos, e principalmente os desencarnados, né? Mas quando ele estava encarnado, ele servia ao mal. Então, na cabeça dele, o sofrimento, ele estava ali, revivendo todo aquele inferno que ele fez os outros passarem. Né? Ele via, ele sentia tudo que ele fez os outros sofrerem, ele sentia também. E, continuando nesse capítulo do Evangelho, ele diz assim: o homem é assim, constantemente, o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça depende da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Porque Deus é justo e bom. Ele não dá sofrimento àquele que não merece. Então somos nós mesmos que causamos o nosso próprio sofrimento. Né? Nós temos os espíritos que vêm nos informar, nos esclarecer, através dos livros, das leituras edificantes, das palestras. De outras religiões, tem um padre que dá os sermões, né? Nas escrituras, nos livros de cada religião, só ensinam bem. O homem que deturpa esses ensinamentos. Então, nós somos os árbitros da nossa felicidade. Nós podemos prolongar ou podemos abreviar. Como? Fazendo bem, procurando seguir o caminho reto, o caminho do amor, procurando praticar sempre os ensinamentos que Jesus nos ensinou. Nos dá tanto alívio as bem-aventuranças, o sermão da montanha, quantos ensinamentos belíssimos o Cristo nos deixou. Mas nós fechamos nossos ouvidos, não queremos nos comprometer, porque pensamos que somos imortais. Imortais somos, o espírito é, mas o corpo não. O corpo nasce, desenvolve, e um dia, quando a falência dos seus órgãos, volta para o laboratório da natureza. Mas o espírito é eterno. Mas os homens esquecem disso e cometem tanto absurdos por causa do orgulho, da vaidade. Então, Lacordaire, Havre, em 1863, ele diz assim: o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo, o que as mais das vezes lhe falta a vontade, a força e a coragem. Bem-aventurados aflitos, isto é, os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão sido duplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Mas não foi isso que aconteceu com o nosso irmão, né? Nosso irmão Benoist. Ele não tinha fé, ele entrou na vida religiosa pelo poder, porque ele era pobre, era humilde, então ele era muito inteligente, então ele quis entrar naquela época, né? Quem era entrar no monastério tinha um poder, e ele usou isso em seu benefício próprio. Ele não tinha a submissão à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que sejamos irmãos, né? Jesus veio nos dizer: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como é que nós podemos amar o nosso próximo se não praticamos o bem? Vamos pôr no lugar do próximo, vamos sentir
a sua necessidade, o seu sofrimento. Vamos tentar, pelo menos, atenuar. Às vezes a pessoa não precisa nem do coisa material, precisa de uma palavra amiga, precisa que a gente escute os seus sofrimentos. Isso é ser amigo, é compreender o sofrimento do nosso irmão. Então, nós temos muito que aprender ainda, porque ainda temos muito orgulho, muita vaidade dentro de nós. E no Evangelho também, eu encontrei no capítulo 12, sede perfeitos, caracteres da perfeição, que não era o caso do nosso irmão Benoist, né? Em Mateus, no capítulo 5, versículo 44, 46 a 48, diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque, se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem os mesmos pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, quantas vezes o nosso irmão, como frade Benoist, não leu essa mensagem de Mateus e não compreendeu nada. Ele não compreendeu nada das Escrituras, porque ele praticava completamente o contrário que estava nas Escrituras. Ele tinha o conhecimento, ele tinha as orientações e jogou tudo fora, né? Aquela vida que ele teve, aquela reencarnação, ele não conseguiu evoluir. Por isso que ele sofreu tanto, estava sofrendo tanto na espiritualidade, e a sua própria consciência cobrando do que ele fazia. E nesse mesmo capítulo de Sede Perfeitos, tem o item 7, sobre o dever, né? Diz assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas no dever moral, e não no dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas das suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. Então, vejam aí, ele falhou, né, nosso irmão, ele falhou com o seu dever, como tantos outros nós, né? Não só os católicos, os frades, nós espíritas também. Nós temos orientação, nós estudamos, né? A luz, né, é nos dada. Então, não devemos esconder a luz embaixo do alqueire. Devemos distribuir com nossos irmãos. Então, temos o dever, né? Nós temos dever com nossos semelhantes. Obrigação de ajudar os nossos irmãos. Que não sejamos com o nosso irmão, esse frade, e que só guardamos esse conhecimento para nós. Porque o dever do coração eleva o homem. Então, como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele e onde termina esse dever? Onde é que nós podemos compreender que o dever começa e termina? Onde nós temos a responsabilidade que nos foi dada, porque nós pedimos, antes de nós reencarnarmos, é feito o trajeto da nossa encarnação. E muitos pedidos são feitos para a nossa evolução. Mas com o véu do esquecimento, às vezes, a maioria das vezes, nós falhamos no nosso dever para com o próximo, nossa obrigação com a reforma íntima.
Nossa obrigação é melhorarmos, trabalharmos os nossos defeitos, principalmente o orgulho, a vaidade, porque quando estamos encarnados, a matéria, ela é muito prazerosa, né? Nós temos muitas coisas para nos encher os olhos e afastar a nossa alma da luz. Mas temos nossos irmãos, temos a leitura, né? Temos os estudos para nos chamar a atenção, para nos esclarecer, nos orientar o caminho a seguir. Então ele diz assim, que o dever, né, Lázaro, em Paris de 1863, ele diz assim, que o dever é o mais belo laureal da razão, descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem que amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Veja aí o que eu falei. O dever fala mais alto no nosso íntimo, o desenvolvimento da nossa alma, o crescimento das nossas asas da moralidade, né? Aí ele continua, o dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Veja que belíssima orientação Lázaro vem nos dar, né? Sobre a nossa responsabilidade com o dever. Então, a lição desse nosso irmão, né, o Benoist, é muito importante a gente ver, porque a gente sabe lá o que a gente pediu na nossa encarnação, né? O que é que nós projetamos para a nossa evolução, para nós nos melhorarmos. Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Então, Ele está sempre nos testando, né? Vendo até onde nós podemos nos melhorar. Ele não dá fardos mais pesados que não possamos carregar. Então, quem sabe se nosso irmão pessoal não pediu, né, nessa encarnação ser frade, através do conhecimento espiritual, através dos ensinamentos de Jesus, ajudar os mais necessitados, aqueles que precisavam da sua orientação. Mas ele não fez isso. Ele jogou fora essa oportunidade. Então, nessa vida, tudo tem uma razão de ser, tudo. Nada acontece por acaso, né? Não há um só dos nossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por nós causados. Então, se nós sofremos, é porque causamos o sofrimento a alguém. Então, nós temos que reparar isso, resgatar nossa alma, limpar nossa alma desse passado tortuoso. O que fizemos os outros sofrer é lei de causa e efeito. Não há um só dos nossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Não há só lágrima a destilar dos nossos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Quem nós fomos no passado? Mas nem precisa pensar no passado, vamos ver no presente. O que causa nossas atitudes? O que nós fazemos para nos melhorarmos? O que é que nós temos feito para minorar, aliviar o sofrimento dos nossos semelhantes? Nós oramos os nossos irmãos em sofrimentos, nós agradecemos a Deus por tudo que nos acontece, pelo ar que respiramos, pela vida, cada dia que nós acordamos pelo novo amanhecer. Quantos não acordam, não é? Nós temos todo dia um novo amanhecer, um dia lindo, o sol, os pássaros, mas tanta gente reclama.
Então, nós devemos suportar com paciência e resignação as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas nos pareçam ser. Assim, a aspiração da felicidade, que deve constituir-se um fruto de nossa paciência, nos tornarão resistentes às dores efêmeras da humanidade. Então, através da paciência, da humildade, da tolerância, nós vamos aprendendo e crescendo cada dia. Vamos fortalecendo a nossa alma para o nosso purificamento, para que um dia sejamos espíritos felizes e luminosos. Porque Jesus disse, a luz está dentro de cada um. Deixa essa luz expandir. Então, que possamos refletir sobre tudo que hoje estudamos, que foi trazido, né? Espero ter podido, né, esclarecer as dúvidas, né, sobre essa lição, mas é bom pegar o livro, ler, reler, né? Cada um tirar suas conclusões, pois através de conhecimento é que nós ampliamos, né, a nossa estadia, né, a nossa experiência de estar na Terra. Que possamos ser perseverantes no caminho do bem, da luz. E vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo por esse momento de paz, de equilíbrio, em que aprendemos um pouco mais da lição do Cristo. Divino amado Mestre Jesus, querida mentora Alta de Souza, queridos irmãos trabalhadores da Seara do Mestre, estamos agradecidos e felizes por estarmos juntos neste momento de alimento espiritual e estudo. Que possamos ser perseverantes no caminho do bem, que não nos esqueçamos dos ensinamentos do Cristo, né? E que a voz da nossa consciência nos chame a atenção cada vez que nós fraquejarmos, porque sabemos que nossos amigos espirituais, nosso anjo guardião, nossos irmãos familiares estão ao nosso lado, nos auxiliando para que não fraquejamos nesta nova oportunidade que Deus nos deu. E possamos ser sempre perseverantes no caminho do bem e praticar o nosso dever com o nosso semelhante, praticando o amor, a caridade, distribuindo a luz que o Cristo nos ensinou. Que não deixemos esta luz ficar escondida, que possamos iluminar a nossa vida e os nossos irmãos com a paz e a luz que o Cristo veio nos ensinar. Que esta luz possa chegar a todos os lares dos que estão a nos ouvir, os irmãos que estão em sofrimento, tanto encarnados como desencarnados, com aqueles que têm um dever, né, de auxiliar, o poder de auxiliar, que eles possam compreender a finalidade da vida e pôr em prática os ensinamentos com a ajuda, com o auxílio do seu anjo guardião, do Mestre Jesus. Que a tua luz, Jesus, possa estar com todos nós, hoje, agora e para todos sempre.